aqui na 24ª edição da FEMAGRE tem um espaço destinado para instruir o cafeicultor sobre o clima, sobre o geoprocessamento. E agora vamos falar então com Guilherme Vinícius Teixeira, coordenador de geoprocessamento da Cochupé. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho então, quais são as principais tendências climáticas aí, vistas nos últimos meses, podemos dizer assim, que os cafeicultores, os produtores rurais têm que ficar atentos. Olá, Rafaela, olá a todos que nos acompanham. É uma satisfação ter vocês aqui novamente para falar esse assunto tão importante para o sistema produtivo. E infelizmente nós temos observado que as condições climáticas estão impactando de uma forma muito significativa o nosso sistema produtivo. Isso aconteceu nas últimas safras e também estamos acompanhando algumas condições meteorológicas que estão desfavoráveis para o sistema produtivo, né? Mas falando de cafeicultura, nós precisamos analisar pelo menos 2 anos, porque o café é um ano crescendo e um ano reproduzindo. Então, quando a gente fala do ano vegetativo, que é o ano de crescimento, ele começou em 2023, em agosto de 2023, com as primeiras chuvas. Então, de agosto de 23 até meados de 2024 seria o período de crescimento de ramos, crescimento de nós. Ali é onde está desenvolvendo a planta para ter o espaço reprodutivo, está desenvolvendo as peças reprodutivas, né? Nesse período, o que nós observamos? Ele começou bem o período de precipitações, houve um bom desenvolvimento vegetativo, um crescimento celular, porém as chuvas pararam mais cedo. Então nós podemos observar no acompanhamento que nós fazemos que no mês de março as chuvas começaram a reduzir e nós ficamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e as chuvas começaram a retornar praticamente em meados de outubro. Então acumulamos aí 200 dias sem chuva, sem precipitação e pior, com altas temperaturas. Então isso fez com que a planta ativasse mecanismos de defesa para ela passar aquele período de estresse, aquele período de seca. Então, ou seja, ela perdeu folhas, ela derrubou essas folhas para perder menos água, ela gastou muita energia para passar esse processo. Então isso já começou a prejudicar a safra de 2025 na qual estamos, né? Bem, passado esse período, nós entramos no período reprodutivo, que as chuvas começaram a retornar em outubro. A partir dessa precipitação tivemos uma indução floral, com que as flores abriram, né? E a partir daí começa o período reprodutivo. Esse período inicial foi bom. Nós tivemos um bom desenvolvimento de flores, as flores vingaram, nós vimos que as peças reprodutivas estavam perfeitas, essas flores abriram, né? É claro que em uma lavoura que estava vindo numa boa condução. Lavoura que já estavam sentindo muito e em algum momento o produtor errou em algum manejo, e isso pode ter prejudicado um pouco esse pegamento e vingamento da flor. Mas depois o processo começou bem, tivemos boas precipitações em outubro, novembro, dezembro, janeiro, que são períodos ali importantes para pegamento dessa flor, vingamento, crescimento do fruto, definição da peneira desse fruto. Depois, em fevereiro, as coisas começaram a piorar. As chuvas reduziram e as temperaturas elevaram, fazendo com que a planta novamente passasse por um período de estresse, faltasse água, ela consumisse aquela água que estava no solo. Então isso nos preocupa. Por quê? Porque é um período de finalização do grão, onde o grão está entrando na fase de granação. Essa fase de granação é onde vai dar o peso desse grão. E muitas das vezes a formação. Então nós preocupamos com as possíveis má formação desse fruto xoxo, mal granado, em alguns casos até coração negro, que é a perda total daquele grão. Guilherme, que tipo de tecnologia a Cochupé vem trabalhando de fato para fazer esse geoprocessamento, né, monitorando aí de certa forma as tendências climáticas na área, né, que ela atua? Sim. A cooperativa hoje ela tem todo um sistema de monitoramento das condições meteorológicas que é composto por 70 estações meteorológicas distribuídas na sua área de ação. Nós planejamos agora, até no final de 2025,
completar 100 estações meteorológicas distribuídas de forma estratégica para conseguir fazer a interpolação desses dados, então ter um dado real a cada 1 quilômetro. Isso vai ser a maior área monitorada do mundo, então é um trabalho bem significativo. Mas além disso, os nossos cooperados, né, nós temos mais de 400 pluviômetros em cooperado, no qual o cooperado faz os registros, todo o início de mês nos manda esse acompanhamento, que é muito importante para a gente rodar os balanços hídricos e ter essas informações de clima, né? Com relação de fato ao produtor, o que ele pode fazer então na sua propriedade para mitigar um pouco esses efeitos climáticos, né? Que tipo de tecnologia ou manejos, né, ele pode ter para ajudar? E outra coisa, qual que é a importância de fato dele entender essas tendências climáticas, né? Como vocês estão aqui na FEMAGRE apresentando esse geoprocessamento, qual que é a importância dele ter esse conhecimento também? Sim, é muito importante ele utilizar desses dados, dessas informações que nós registramos, dessas estações, dos dados pluviométricos, do balanço hídrico, para tomar as decisões assertivas na propriedade. Utilizar essa informação climatológica junto com essas condições fisiológicas do cafeeiro e chegar numa recomendação mais assertiva. Isso é muito importante. E dentre dessas ações para mitigar as perdas em relação ao clima, o clima nós não conseguimos controlar muito, mas o que nós conseguimos controlar é a condição do solo, a condição da planta. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que a planta esteja vigorosa, esteja sadia, fazer um bom manejo nutricional, fazer um manejo de correção do solo, fazer com que as raízes busquem as águas profundas no perfil do solo. Nós recomendamos realizar a agricultura regenerativa. O que é isso? Utilizar plantas de cobertura, que é uma massa verde sobre aquele solo para reter mais água, fazer ciclagem de nutriente. Utilizar cultivares adaptadas e resistentes para aquela determinada região, isso é muito importante. Fazer uso de bioinsumos, utilizar matéria orgânica na propriedade. E em relação à tecnologia, hoje nós, quanto cooperativa, estamos trazendo possibilidades para o cooperado em adquirir um sistema de irrigação, porque um sistema de irrigação ele é muito importante em momentos de déficit hídrico. Então, ou seja, eu posso ter temperaturas altas, mas pelo menos eu tiver água no meu sistema, eu já reduzo muito as perdas que podem estar acontecendo. Mas além de tudo isso, é muito importante os produtores, os cooperados, ter um seguro da propriedade, que em momentos de perdas significativas, perdas no seu sistema por condições meteorológicas, tendo um seguro, esse seguro, eles nos dão um conforto em relação à nossa produção e à nossa renda, né? Então, a cooperativa, quanto a empresa atuando no cooperativismo, nós sempre recomendamos fazer todo o manejo de forma técnica, utilizar os produtos de uma forma correta e utilizar dessas tecnologias de seguro para o sistema produtivo. Maravilha, Guilherme, muito obrigada, viu? Bom, então é isso, com manejo simples, né, com o cuidado aí de fato com a sua sustentabilidade, com a sustentabilidade da sua lavoura, nós vamos tornando a cafeicultura cada vez mais resiliente diante desses problemas climáticos tão adversos. Nós continuamos acompanhando então a 24ª edição da FEMAGRE.